Hello, titia chegou, me ajeitei. Hoje é quarta, dia 20 de março de 2023. Eu vou fazer aqui a leitura do texto do Vital, texto que ele já publicou no canal dele, no YouTube. Só duas informações, gente. A primeira, todo o conteúdo do Vital que tem vídeo dele, eu deixo na descrição dos meus vídeos. Então, por exemplo, o link com esse vídeo dele vai estar na descrição e eu vou amarrar aqui em algum momento. Vai aparecer um izinho com o vídeo do Vital, tá? Todos, tanto o áudio, que agora eu subo nas segundas, ele sobe no sábado, eu subo na segunda, quanto o áudio texto, que ele sobe na quarta, e o segundo recado que eu tenho para transmitir é exatamente esse. A partir da semana que vem, eu não subo mais os vídeos com os textos do Vital às quartas. Eu vou subir na quinta-feira, tá bom? Quarta, o Vital sobe no canal dele e eu vou subir o texto na quinta-feira, tá bom? Então já fica todo mundo aí avisado. Semana que vem, quarta-feira, vai ser um outro conteúdo dos que eu já faço, então não se preocupem porque vai subir na quinta-feira. Certo, criançada? Então vamos lá. O texto de hoje, nesse dia 20/3/2004, lembrando que agora o Vital não publica mais o texto escrito, óbvio, no Facebook. Ele publica no primeiro comentário do vídeo dele, tá? O comentário fixo, o primeiro comentário fixado, que é o texto. E o texto de hoje tem o título A Quebra de Padrões. Certo, criançada? Vamos lá, então. Amados, a alma que decide experienciar um mundo de provas e expiações passa por um processo de esquecimento enquanto está encarnada num corpo físico. Se assim não fosse, não conseguiria fazer o seu aprendizado, pois a sua consciência não deixaria. Não lembrar das vidas passadas é parte do plano na terceira dimensão. Com isso, as lições mal resolvidas nas encarnações anteriores podem ser corrigidas na encarnação seguinte e assim por diante. Isso faz com que cada alma encarnada tenha certas tendências trazidas em seus registros akáshicos. Por exemplo, um vício não vencido numa existência faz com que ele se manifeste novamente na encarnação seguinte. Também as intrigas e as más ações de uma encarnação se manifestarão mais adiante, pois isso é uma oportunidade oferecida pela providência divina. Muitos acreditam que um karma negativo é uma punição, mas agora sabemos que não. Antes é sempre uma oportunidade de recuperação daquilo que falhamos na sua execução. Se as doenças são fórmulas de limpeza da alma, muitos grupos se unem numa família de sangue. Se as doenças são fórmulas de limpeza da alma, muitos grupos que se unem numa família de sangue podem passar pelas mesmas doenças. Os estudiosos da medicina, então, entendem que são predisposições também chamadas de doenças hereditárias. Pode-se até entender que é assim, mas na visão espiritual entendemos que o que leva à repetição das mesmas doenças numa família é, na verdade, as mesmas causas resultantes das ações do grupo em vidas passadas. Tanto é verdade que existem padrões hereditários dentro de uma genética do grupo e isso favorece o surgimento de doenças parecidas, atitudes parecidas, situações profissionais, amorosas e psíquicas muito semelhantes. Então, alguns dizem que é de família. Mas isso é um padrão de grupo. Há também uma fórmula muito interessante de cura do grupo. Quando um determinado membro deste grupo familiar rompe o padrão, cura todo o grupo. Rompe-se o elo da corrente e o nó se desfaz. Isso se dá independentemente de qual seja a causa do problema atual. Quem conhece a técnica das constelações familiares entende muito bem o texto de hoje. Compreender as causas dos problemas fica mais fácil resolvê-los. E quando se trata de frequência e energia atreladas à alma, a solução não está no corpo físico, mas sempre nas leis de causa e efeito. Estamos num tempo de grandes curas da humanidade e logo entenderemos que quando curamos a alma, curamos o corpo. Quando curamos um padrão de grupo em uma única pessoa, cura-se o grupo todo.
E isso será de fato a grande libertação da humanidade. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Eu sempre não, né? Todos nós crescemos, né, com essa coisa de padrão hereditário, porque quem tem um problema na saúde, os filhos podem ter também, porque já herdou do vô, do bisavô, do tataravô, blá, 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 blá. E teve uma determinada época da minha vida que eu pensava assim, qual é o sentido de eu ter uma doença porque os meus ancestrais têm? Não tá fechando essa conta. Por que eu tenho que ter uma doença? Por uma herança? Que herança do capiroto é essa, gente? Dá licença. Vamos lá. Aí eu comecei a fazer as minhas, né, reflexões e entendendo um pouco dessa dinâmica das próprias leis universais, eu cheguei à conclusão de que para mim isso não existe. Já já eu entro na abordagem do Vital. Para mim, isso se tornou uma caixinha. Ah, porque o meu pai tem, eu tenho que ter também. Eu já relatei para vocês aqui, né, em outras ocasiões, para quem ainda não ouviu, eu vou falar, mas para quem ouviu vai ser repetitivo. A família do meu pai é problema de pressão arterial, é colesterol, aquilo tudo que a gente já sabe. E principalmente diabetes. Diabetes. Aí você tem que ter muito cuidado, porque você já é pré-diabética por predisposição, porque toda a sua família tem. Oi? Eu não sou predisposta a porcaria de doença nenhuma. E eu coloquei na minha cabeça, eu jamais vou aceitar esse tipo de coisa na minha vida. Eu não sou obrigada a aceitar doença. E um dia, eu fui numa médica, uma clínica geral, marquei uma consulta de rotina. E a minha consulta foi logo depois do almoço. Obviamente que eu almocei, que eu não ia pro médico com fome. Chego lá, o que a bonita me pede? Adivinha? Né? Um examezinho, né? A picadinha no dedo, para medir a glicemia. Eu falei, doutora, eu acabei de almoçar. Não, mas é pra gente ver, menina. Eu fui lá fazer. Obviamente que eu voltei, né? Agora, veja, se há um estudo, né? Porque existe aí uma curva. Existe uma tolerância, um entendimento de que depois que você come alguma coisa, é óbvio que o teu índice glicêmico vai alterar. Levei lá pra bonita, já sabia de cor e salteado o que ela ia me dizer. Então, você tá pré-diabética, acho que deu 160, uma coisa assim, 140, 160. Falei, doutora, eu almocei, eu não estou em jejum. Não, mas veja, é melhor a gente já entrar com a medicação, eu vou te passar aqui um medicamento como preventivo. Eu não entrei em discussão nem nada, falei, ok, doutora. Peguei a receita, saí da sala dela, rasguei a receita e joguei no lixo, nunca mais voltei. Nunca tive diabetes, nunca fui pré-diabética. E graças a Deus, não tomo nenhum medicamento. E assim será até o dia que cantarem a pedra do meu bingo. Eu quebrei esse padrão. Eu não curei ninguém na minha família. Porque aqui tem uma questão. Como é que você cura uma mente que acredita nisso? Que é hereditário? Entre uma série de fatores. Né? Não, porque graças a Deus que existe medicamento. É o que eu ouço. As pessoas no meu entorno têm as suas caixinhas de medicamento lotadas de medicamento. Graças a Deus. Então, como é que você cura um padrão de pessoas que naquela época nem tinham acesso a isso, né? E eu não estou rebatendo o que o Vital falou. É que eu estou chamando a atenção para isso. Eu vivo a minha família é totalmente dependente da questão de TV, de ciência, os médicos, os especialistas, acreditam piamente nisso. Aí vai a louca aqui, fala, gente, hello, vocês não precisam passar por isso, tá entendendo? Claro, entrando no texto do Vital, existem as questões que a turminha lá se acertou lá atrás. Olha, vamos lá de galera, um comboio para passar por essa doença. E eu acredito nisso. Aliás,
Para mim, fica muito mais justificado o hereditário por essa questão do que por qualquer outra. Então, aquele grupo se reúne e eles vão vivenciar a mesma experiência. Eu vou usar o diabetes como exemplo. Então, eles conviverão de uma forma onde, muitas vezes, os hábitos, a forma de pensar, vai justificar o desenvolvimento dessa doença. E realmente é isso, porque é o que eu estou falando aqui agora. Meus avós, bisavós, meu pai, todos têm aquela forma parecida de pensar e de sentir. E não sou eu que vou mudar isso. Então você olha para essas questões da hereditariedade e, mais uma vez, só confirma aquilo que eu já venho falando há muito tempo. O sistema é bruto, ardiloso. Eles conseguiram convencer as pessoas de que as coisas funcionam dessa forma. E não é assim que funciona. E quando você tem essa consciência de que você não é obrigado a herdar esse tipo de coisa, você muda sim. Ah, mas vamos supor que no seu plano de alma você colocou que você ia viver o mesmo padrão da sua família. Ok. Só que não se... Para que isso? Para esgotar um karma? Não se esqueça que você esgota o karma negativo de outra forma. Pelo amor, pela benevolência, pela boa intenção. Entende? Então a gente precisa parar e analisar. Peraí, essa doença aqui de quem é? Eu não quero isso para mim, não. Se eu preciso passar por uma questão de saúde, o que é que eu posso fazer para minimizar isso? Ou como eu posso viver uma vida em que eu esteja alinhada com frequências mais elevadas? A gente sabe que as doenças nascem no mental também, gente, no emocional. As doenças, elas nascem no energético. Se eu cuido dessa parte... Agora, para cuidar disso, é preciso consciência. Então, assim, existem técnicas como a própria constelação familiar e muitas outras que ajudam também. Mas, antes de tudo, é a consciência. Pera aí, isso aqui não me pertence não. Canta para subir desse corpinho que não te pertence mesmo. Claro que muitas vezes, o próprio Vital já falou em outros textos, doença do corpo, cura da alma. E muitas vezes, algumas pessoas precisam passar por alguns processos para valorizar. A gente dá muito valor à saúde quando a gente está doente, mesmo que seja uma gripe, uma garganta inflamada, uma dor de ouvido, porque você lembra, né, fala, putz, meu Deus, como a gente não dá valor, como é bom quando a gente está, né, saudável. Então, às vezes, a doença também tem esse papel. A doença tem um papel de transformar, de fazer a gente olhar para a gente, peraí, eu tô doente. Eu sempre falo da questão da metafísica, né? Os livros de metafísica, o mesmo aqui, Cristina Cairo faz um trabalho espetacular, o próprio Val Capelli, o Gasparetto fazia também, tem outros, né? Outros nomes aí. Vai lá, pesquisa. Diabetes, metafísica. O que é o diabetes na metafísica? É a pessoa que perdeu o doce pela vida. Não sei se ficou muito barulhento, vou repetir. É a pessoa que perdeu o doce pela vida. A doçura da vida se perdeu na vida dessa pessoa. A doçura da vida se perdeu na vida dessa pessoa. Ficou redundante, mas é isso aí. Quando você vai para a metafísica, você consegue trabalhar, né? Você consegue refletir para perceber qual é o padrão que você adotou que está te levando para aquilo. E você consegue, a partir desse diagnóstico, entre aspas, mudar o seu padrão de pensamento, de vibração. Peraí, eu perdi o doce pela vida? Então eu vou resgatar essa doçura. Não é doce de se panturrar de doce. É a doçura da vida, é a alegria, é a leveza, é buscar sentido nas coisas simples da vida, no cotidiano. O grande problema é que esse sistema bruto, ele traz tantas situações desafiadoras que as pessoas ficam presas realmente só nos desafios, na coisa ruim, no peso, e não olham para os pequenos momentos, muitas vezes, de alegria mesmo. Um dia, gente, o dia ele não é constituído 100% só de uma coisa ou só de outra, isso não existe. Não existe. Há um momento do seu dia em que algo bacana acontece. Tem um texto aí de um cidadão, que eu li muitas e muitas vezes, mas hoje, né,
é da turminha lá da lacrosfera, mas que fala do instante mágico do dia, né? Todo mundo vive um instante mágico no dia, que é aquele instante em que, puxa vida, aquilo pode transformar o seu dia. Às vezes é um bom dia que você recebe inesperado, às vezes é alguém que você encontra, às vezes é um texto que você lê, uma mensagem que você lê que transforma o seu dia, às vezes é uma boa notícia. É pegar este momento e fazer dele eu diria até que uma mola propulsora para transformar o seu dia. O trabalho pela via da elevação de vibração é o trabalho mais importante que a gente tem para realizar. Ah, mas porque eu estou cheia de problemas, porque eu tenho isso. Ninguém está discutindo isso. Problemas todo mundo tem. Uns mais graves, outros nem tanto. O que eu estou dizendo é, mesmo nesses momentos, saber olhar e enxergar algo de bom vai fazer toda a diferença. Quanto mais eu fico na queixa, mais o universo me manda para que eu continue me queixando. Isso é lei da atração, sem segredo nenhum. É simples. O que a gente precisa entender é onde nós colocamos o nosso sentimento. Veja que tem, né, esse próprio livro O Segredo, que fala da lei da atração, ele pincelou a lei da atração. Aí depois a gente ouve assim, não, a lei da atração não é tão simples assim, porque tem que fazer tal coisa, tal coisa. Hoje eu olho e falo, peraí. Tudo vem para complicar. E eu costumo dizer, a espiritualidade é simples. E é. A questão é que nos falta, talvez, a dimensão do entendimento das coisas. Então, veja, se eu coloco foco nisso aqui que está me incomodando, é óbvio que isso aqui vai continuar me incomodando e a vida vai me trazer mais. Agora, se eu coloco foco no seguinte, isso aqui está me incomodando, ok, o que eu posso fazer para reverter este quadro? Muda totalmente. Você não vai sair daquele quadro como um passe de mágica, mas você vai começar a movimentar. Opa, peraí, eu estou buscando uma solução. O universo vai responder na mesma frequência. Eu saí aqui um pouco dessa, né, da coisa da hereditariedade, mas não deixa de ser algo a ser aplicado. Então tá. Então toda a minha família, né, tem, né, um padrão aí de problemas de hipertensão. Eu herdo se eu quiser. Isso aí, para mim, é fato inegável. Eu herdo se eu quiser. O que é que eu faço para não herdar? A alimentação conta, é óbvio, né? Os seus hábitos físicos vão contar. Agora, veja, eu tomei consciência da importância de cuidar da minha saúde há menos de um ano, cuidar de verdade. Eu nunca fui de comer muita fritura, muita gordura, muito doce, mas não tinha uma belezura de alimentação, né? Já não tomo refrigerante há um bom tempo, não fumo, né? Então, a atividade física, meu Deus do céu, era um martírio. Então, eu tinha possibilidades, sim, de desenvolver. Porque eu só comia, né? Aí do dia a dia, não gostava de comer verdura, legumes, era muito raro, fruta, muito raro, arroz, feijão, né? Um bifinho, uma batatinha, comia. Eu não tinha essa ocupação, não é preocupação, ocupação. Então, se eu for parar para pensar, eu tinha uma predisposição, sim, só comia comida industrializada. Meu molho era industrializado, eu usava aqueles caldos, né? De tempero, tudo sódio adoidado. Eu usava todas essas porcarias. Todas. Sal, comprei um pacotão de sal grosso, moí, é o sal que eu estou usando. Não uso mais sal industrializado. Açúcar, graças a Deus, consigo cortar até o de coco. Quem diria que um dia eu tomaria café sem açúcar? Parabéns, Marcita. Parabéns mesmo. Você tá de parabéns, garota. E aí você vai percebendo o quê? Hábito. Você se acostuma com o que é ruim? Ora, as bolas, se acostume com o que é bom para você. O que agrega, o que é produtivo, o que é bom, o que é positivo para você. Então, eu tinha aquela
predisposição a ser predisposta a uma diabetes. E mesmo assim eu não desenvolvi. Porque eu decidi que não era para mim aquilo. Não faz parte da minha vida. E eu nem entendia de plano de alma, de nada disso. Eu fui acessar esses conhecimentos do Vital muito tempo depois. Então, veja, é engraçado porque é uma coisa intuitiva. Muito do que a gente fazia lá atrás, a gente já fazia intuitivamente. Porque a gente sabia que tinha algumas coisinhas assim, mas tem alguma coisa errada que não está certa. Então, assim, voltando para o texto do Vital, essa questão da hereditariedade, aqui ele aborda, obviamente, como causas... meu Deus, me faltou a palavra. Causas relacionadas a questões de equilíbrio e desequilíbrio, que é como eu me refiro à questão do karma, né? Então, aquele grupo se reúne para vivenciar essas experiências. Ok, beleza. Fisicamente, isso é, né, caracterizado como hereditariedade. Só que parece que a coisa hereditariedade, ela não te dá possibilidade de sair disso. A sensação que dá, nossa, isso é hereditário. Não, então, não tem jeito não, viu, gente? Vixe, vai passar mesmo. Não tem jeito, ainda vai passar para os filhos, para os netos, para os descendentes. Então, quando uma informação dessa vem, de que a causa, ela tem, e a gente sabe que tem mesmo, no espiritual, e você conhece um pouco, estuda, se empenha em entender esses aspectos e começa a trabalhar em você, você entende que você pode quebrar esse padrão. E você vai curar a tua descendência. Os ancestrais podem ser curados, só que você não pode modificar o quadro deles. Você não vai curar o diabetes do teu pai, a hipertensão da tua mãe. É uma coisa... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas trazem para si responsabilidades que não são delas. Não porque eu tenho a obrigação de despertar meu marido, eu tenho a obrigação de curar meu filho. Não tem, a gente não tem esse controle, criançada. A gente mal consegue controlar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente diz e o que a gente faz. Que dirá o outro. Então, esse meu alerta, vamos dizer assim, é no sentido de você entender que você pode quebrar um padrão, pode curar sim, mas não depende só de você. Quando se diz respeito aos outros. Por isso que é aquele ditado, né? Mente sã, corpo são. São tão canalhas que inverteram, né, o ditado. Corpo são, mente sã. Mentira! É uma mente sã que vai gerar um corpo são. É um padrão energético saudável que vai gerar um corpo são. A não ser que, realmente, por questões de plano de alma, aquela pessoa tenha escolhido vivenciar experiências, né, a nível de doença, porque ela traz questões para resolver. Aí foi uma escolha dela. Ninguém pode fazer nada para reverter isso. E mais uma vez eu vou repetir, nesse mesmo vídeo. O karma negativo pode ser esgotado de outra forma. Pelo amor, por uma vida alinhada ao bem, às boas ações, né? Aquilo que engrandece. Se vocês jogarem aí na internet, vocês vão ver um monte de histórias que confirmam isso. Pessoas que iam passar por determinada situação complicada, mas que tiveram uma vida tão alinhada ao bem que não precisaram passar. Aquilo foi se esgotando, reduzindo, eles passaram por uma experiência mínima perto do que eles passariam. Porque a vida é isso, é o que eu falo, não tem erro na contabilidade do universo. Ninguém. Então vamos supor, eu tenho lá uma baita conta para pagar. Vamos usar o cartão de crédito como eu tenho uma conta no cartão de crédito para pagar para o mês que vem. Ué, se eu posso antecipar, se eu posso pagar antes, nem que eu pague aos pouquinhos, o que acontece? Vou abatendo essa dívida para o mês que vem. Então vamos lá, eu devo R$500 no cartão de crédito. Olha, eu tenho aqui R$100, eu já vou pagar. Pronto. 400. Daqui 2 semanas, olha, eu tenho mais R$100. Pronto, eu diminuí. O que era 500 virou 300. Eu diminuí a dívida. No karma, para mim, funciona do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma vida, né, onde eu faço por mim e faço pelos outros, eu me melhoro. Porque é o que eu falo, eu melhoro o entorno. Eu vou abatendo esse débito. Chega uma hora, vamos supor, ao invés da pessoa ter que desenvolver um câncer,
ela vai desenvolver uma doença que vai debilitá-la um pouco, mas ela vai ficar bem. Entende? Então, assim, minha gente, hereditariedade é algo real. Agora, a forma como você recebe vai fazer a diferença. Eu falo por mim, porque tanto da família da minha mãe como do meu pai, eu acredito que na de vocês também, o que não falta é doença hereditária, crônica. Tá. E eu sou obrigada a receber. Não, eu não sou. Não sou. Não quer dizer que um dia eu não possa desenvolver uma doença, mas vou desenvolver porque eu entrei em desequilíbrio em algum momento. Não porque eu sou predisposta. Eu sou predisposta às coisas boas. Ah, eu sou totalmente predisposta. Mas pra porcaria eu não sou predisposta, não. Eu espero que esse texto do Vital, e mais, eu não assisti o vídeo dele, eu gosto de fazer o meu vídeo antes de assistir o vídeo que o Vital posta no canal dele, né? Mas eu espero que o meu vídeo, o vídeo dele, o texto em si, traga, né, essas reflexões a vocês. Eu não sei qual foi a abordagem, né, como que ele tratou lá no vídeo dele. Ele faz um complemento do texto, ele não lê o texto, ele faz um complemento, né, citando aí os parágrafos e trazendo aí um plus, né, daquilo que ele escreveu. Então, na minha abordagem hoje, eu chamo atenção para essa questão da hereditariedade, meio que como uma caixinha, né, que trataram de colocar na cabeça das pessoas e que ninguém é obrigado a herdar doença de ninguém, não. Mas, quando a gente quebra um padrão, a gente também não tem essa responsabilidade de curar quem veio antes. Porque também vai depender daquilo que a pessoa trouxe, do entendimento que ela tem, né? Veja, essa é uma questão, essa abordagem é uma questão muito ampla, né? A nível espiritual, e é mais facilmente entendida por espiritualistas. Agora, a pessoa que tem a cabecinha nessas religiões, né, que só usam o cabresto, a gente sabe como a doença é tratada nessas religiões, né? Como se fosse bonito ficar doente, inclusive. Isso quando não é um castigo, né? Que é a palavrinha que eles adoram usar. Castigo. Tá vendo? Fulano ficou doente? Isso é castigo de Deus. Deus que leva a conta. Vou falar uma coisa pra vocês. Mas vamos lá, isso aí é assunto para outro momento. Certo, pessoal? Eu deixo aqui, então, esse vídeo, né? Com o áudio, o texto do Vital. E reitero que na próxima semana, este conteúdo de quarta passa para quinta-feira. Na quarta, vocês têm no canal do Vital o texto dele e eu faço na quinta-feira. Tá bom, gente? Um bom término, né? Uma boa continuidade de semana para todos vocês. Um abração para você, Vital. Fique com Deus, gratidão pelo conteúdo. E para vocês, crianças, um beijo, fiquem com Deus. Amanhã já tem conteúdo aí pronto para vocês. Até lá.